Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma escritora por quem eu me apaixonei antes mesmo de ler os textos dela. Sobre uma escritora, poetisa, dançarina, roteirista. Deixa eu pensar que mais que ela era, gente. Cantora, né? Tanta coisa linda que essa mulher era, que é até difícil a gente tentar resumi-la. E sabe, eu acho, assim, minha opinião, que é isso que a gente tem que querer nessa vida. Não ser resumida. Não dá para resumir quem eu sou. Venci na vida. A primeira vez que eu tive contato com a Maya Angelou não foi com a sua escrita, foi com uma entrevista dela para Oprah. Ela famosa entrevistadora americana. E eu fiquei encantada. E eu desafio qualquer um a assistir a Maya e não ficar encantado, ficar meio apaixonado por ela, assim, nossa, que voz linda, que jeito de falar. É uma coisa assim, ela é um charme em pessoa. Quando eu não conhecia muito bem o trabalho dela na época, eu simplesmente falei, cara, eu quero conhecer essa mulher, ela é uma escritora, eu quero ler o que ela já escreveu. Mas eu confesso que eu fui sendo muito mais engolida pela poesia da Maya, que eu pesquisei na internet, e pelas declamações. Tem vários vídeos no YouTube, se você quiser, da Maya Angelou declamando suas poesias. E, gente, eu fiquei desesperada. Então, eu saí comprando um monte de livros da Maya Angelou, e eu confesso que eu ainda estou me familiarizando com a prosa dela e com os ensaios, né? Uma coisa que é importante de cara, saber que a Maya é uma escritora americana, que Maya, na verdade, é um pseudônimo ou é um apelido, né? Porque o nome verdadeiro dela não era Maya Angelou, porque antes de ser poetisa, a Maya ela foi uma vedete, ela foi uma dançarina, é, ela foi cantora, ela atuou em filmes. Então, assim, a carreira dela nunca esteve apenas resumida à literatura ou à poesia, ok? Por isso que eu falei que é difícil da gente resumir a Maya Angelou. Então, esse nome, na verdade, é um nome que carrega, hoje, um nome que carrega um exemplo de vida para os americanos, né, na literatura americana, não só uma coisa meio confessional, né? Tudo que a Maya Angelou fez estava muito associado à sua própria vida, à sua própria biografia. Ela não escrevia literatura, ela não escrevia ficção, na verdade. Ela não escrevia ficção, ela escrevia textos confessionais, poesia confessional. Tudo que você lê da Maya foi vivido e experienciado por ela, né? O livro mais famoso da Maya Angelou, que talvez você aí já tenha ouvido falar, que é considerado um clássico da literatura americana, é o Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Eu ainda não li, pra vocês terem uma noção, eu ainda não li. Eu ganhei de presente da minha irmã no ano passado e eu ainda não realmente peguei para ler. Está nas minhas leituras para o ano. Não trocaria minha jornada por nada contém 24 textos, tá, gente? Com assuntos diversos. Ela não vai falar sobre de um tema aqui. Mas o que eu acho interessante para a gente entender a intenção desse livro é a epígrafe, né? Que é a citação que abre o livro. Antes de todas essas coisas foi criada a sabedoria. A inteligência prudente existe desde sempre. Eclesiástico. A gente sabe que o Eclesiástico, na Bíblia, é um livro sobre ensinamentos morais, né? É um livro de sapiências, de sabedorias. Então, o que ela já está dizendo com essa epígrafe? Eu não sei se foi a Maia que escolheu a epígrafe, eu acredito que foi, tá? Mas se não foi, tá tudo certo, porque o que a epígrafe já nos dá a entender sobre o livro, sobre todos esses textos, que são tão diferentes em temas, então você fica assim, poxa,
Não tem um tema aqui. O tema não é racismo. O tema não é a feminilidade, mulheres, womanhood, né? É a história das mulheres, o feminino. O tema não é, sabe, não tem um tema. São 24 textos bastante heterogêneos. Então, o que conecta todos esses textos? Sabedoria. São sabedorias. São falas da Maia transmitindo o que ela sabia. Todos os textos aqui são incríveis. Todos os textos aqui trazem para mim algum tipo de contribuição para minha pessoa, para minha vida. Então não houve nenhum texto que eu disse, isso aqui está fraquinho. Todos são igualmente potentes. É claro, por uma questão de subjetividade, alguns me tocaram mais do que outros, ok? Alguns dos temas que ela vai abordar nesses textos, gente, autoestima e a condição da mulher. Toda a bagagem de experiência dela, de forma poética, sempre importante dizer isso, tem muitas metáforas, tem simbologias, tem experiências de vida dela, das antepassadas dela, da avó, enfim. O texto que abre esse livro se chama De Todas as Formas, uma Mulher. E é um texto lindíssimo, e eu vou sim ler uma parte, uma citação dele no Dia das Mulheres, meu aniversário. Inclusive, eu fiz um post com esse texto lá no meu Instagram, porque foi impossível não aplicá-lo naquele dia específico. A mulher que sobrevive, intacta e feliz, precisa ser, a um só tempo, tenra e resistente. Precisa ter se convencido ou estar em meio ao processo infindável de se convencer de que ela, seus valores e suas escolhas são importantes. Ela terá de prezar sua ternura, ou seja, dar valor a ser terna, a ser doce, né? E ser capaz de demonstrá-la em momentos apropriados para impedir que sua tenacidade ganhe total autoridade e para evitar se tornar um espelho dos homens que colocam o poder acima da vida e o controle acima do amor. Gente, isso aqui é belíssimo, porque isso aqui é um resgate do feminino, dos valores femininos, né? Ternura é uma palavra que quase não se usa mais. Já repararam? Por que será? No entanto, a gente usa muito a palavra autoestima. Você tem que se achar, você tem que ser maravilhosa. A gente diz que você tem que se sentir melhor que os outros. A gente fala tantas coisas nesse sentido, mas ninguém diz assim, seja terna. Porque quando você está falando seja terna, é primeiro com você. Ninguém consegue ser terno com os outros sem, a princípio, ter sido consigo. Aquela pessoa que é muito boazinha para os outros, mas ela não é boazinha para ela, geralmente ela está querendo alguma coisa desesperadamente das outras pessoas. Quem é bom de verdade começa a ser bom consigo. Começa sendo bom consigo. Depois, por ser consigo, é o que você é, e aí você é com as outras pessoas também. Né? Não é falso, é verdadeiro. Então, a ternura, quando você é terna com a vida, com as coisas, com os outros, primeiramente, isso demonstra que você é terna, que você é cuidadosa, que você é amorosa com você. Então, assim, eu como alguém que trabalha com energia feminina, que estuda a psicologia da mulher, que estuda como que funciona o universo feminino interno, o que uma mulher precisa, né? E isso tudo a partir do meu trabalho com a astrologia. Isso aqui, gente, é exatamente aquilo que eu acredito. E essa questão de você valorizar, você dar importância àquilo que você acredita, aos seus valores, é fundamental na vida de uma mulher, porque senão você está sempre refazendo, reformulando você para caber nos outros. Você não sabe o que é importante para mim, não sei. Depende com quem que eu tô. Gente, interessantíssimo, é um texto muito bonito, que vai tocar profundamente as mulheres, especialmente, é claro. Outros textos que também estão dentro do tema da autoestima e do feminino, do alto valor feminino. O texto Encorajamento Sensorial, em que ela vai falar sobre a amizade e o incentivo das mulheres com as outras mulheres, das mulheres encorajarem outras mulheres. Outro texto interessante que também vai tocar na questão do feminino é Aumentando os Seus Limites. O nome do texto é Aumentando os Limites, na verdade, onde ela vai trabalhar a questão de você colocar certos limites nas pessoas, a dificuldade que se tem, às vezes, de ter esse papel
de não deixar que as pessoas passem por cima da gente. Gravidez planejada é um texto muito bacana, em que ela vai falar, por exemplo, sobre como é maravilhoso você poder planejar um bebê. Você não ter que viver o desespero e a ansiedade de uma gravidez desamparada, né? E que você pode se planejar para aquela nova vida. É muito bonito porque a própria Maia engravidou muito cedo, né? Se não me engano, aos 14, 15 anos, uma coisa assim, do seu filho. E um outro texto muito legal é o texto Modelitos. O título é Modelitos, onde ela vai falar sobre como a gente deve se vestir do jeito que a gente quiser. Mesmo que seja meio esquisito, mesmo que às vezes as outras pessoas fiquem reparando, né, você deve ter um apreço pelo estilo como uma consequência ou como uma extensão da sua identidade. Passei a vida inteira neste corpo e conheço muito melhor do que qualquer estilista. Acho que sei o que me cai bem por fora e, de certo, sei o que me cai bem por dentro. Só estou disposta a comprar os itens que ficam bem em mim e vestir aquilo que aprimora a minha imagem de mim mesma para mim mesma. Se estou confortável comigo mesma, tenho a habilidade de tornar as outras pessoas confortáveis consigo mesmas. Embora os sentimentos delas não sejam o principal motivo das minhas escolhas em termos de moda. Se me sinto bem comigo mesma e com as minhas roupas, me sinto livre para permitir ao meu corpo o seu movimento e sua elegância natural, os seus gestos naturais. Busque a moda que realmente lhe assenta e que lhe representa bem. Você sempre vai estar na moda se for verdadeiro consigo mesmo, e apenas se for verdadeiro consigo mesmo. Tente, ao contrário, ser tão você mesmo que as roupas que escolhe vão aumentar sua naturalidade e elegância. Então ela fala sobre como ela entendeu durante a vida que ela se sentia bonita e bem quando ela estava vestindo alguma coisa que ela gostava. Não quando alguém disse, não, olha, essa roupa vai ficar bem em você, é essa roupa que você tem que vestir, é desse jeito que você tem que colocar o cabelo. Quer dizer, quanto mais você vai desenvolvendo o seu senso de estilo, aquilo que você, como você gosta de se ver, mais isso fortalece a sua presença e a sua identidade. Em outros textos, ela vai falar sobre paciência, perseverança, amor, amizade, caridade. Ela fala sobre mudança. Em Mais Novas Direções, que é o título do texto, ela vai falar sobre quando ela foi demitida, e ela era bem novinha, ela foi demitida do trabalho, e ela ficou super arrasada, e o conselho que a avó deu para ela, a relação dela com essa avó era muito importante, né? E o que essa avó disse para ela quando ela perdeu esse emprego? Outro texto que também vai entrar nesses temas é o texto O Poder das Palavras. Ela fala sobre como as palavras elas são chaves de incentivo, de você melhorar a vida do outro, de você fazer o outro ou você mesmo, né? Usar as palavras para você mesmo. Ela vai trazer, por exemplo, aquela ideia de que na igreja a gente ouve que Deus nos ama. E se você realmente acreditar nisso, você é capaz de tudo, em um ponto de vista positivo, é claro, né? Você se fortalece sabendo que Deus te ama. Então, saber disso, falar isso em voz alta é importante. Um outro ensaio dela é Viver Bem, Viver o Bem. Uma anedota familiar, tá? Esse texto é uma anedota familiar. Gente, que lindo que é esse texto. Esse é um dos meus preferidos. Os meus preferidos eu coloquei um coraçãozinho do lado. Então, assim, esse daí, eu não vou nem entrar muito em detalhes, eu acho que vocês devem buscar ler, tá? Ela vai trazer a ideia de que para você viver bem, você tem que fazer o bem. Não adianta eu querer viver muito bem sendo uma pessoa que faz o mal, que planta mal, sabe? Que tem uma atitude de vida desagradável, né? Um outro texto muito bacana que é o texto A Doçura da Caridade. Ela vai falar da importância da caridade e da gente dizer, sim, eu faço caridade. Porque as pessoas têm, às vezes, uma certa dificuldade de falar isso, né? É polêmico, é tabu, né? Não, eu sou um filântropo. Não, você faz caridade. A caridade como algo próximo e não como algo que eu nem sei para quem eu estou fazendo, né? Muito interessante esse texto.
Um outro texto muito bacana dentro desses temas que eu mencionei, amizade, amor, caridade, paciência, enfim, é o texto Na Hora da Colheita. Esse também é um dos meus favoritos, porque ela vai falar da importância de você esperar, né? E daquilo que a gente planta, que a gente realmente, ainda mais quando é muito jovem, a gente acha que vai plantar banana e que vai colher a maçã, né? Você realmente quer ter uma atitude e receber algo muito melhor do que a atitude que você deu. Um outro texto maravilhoso, que também é um dos meus preferidos, é Um Dia Longe. Gente, ela fala da importância de ter pelo menos um dia no ano em que você está sozinho e que você não dá satisfação a ninguém, em que você vai fazer aquilo que você quer fazer e que você se afasta de tudo, das ideias, das pessoas, das coisas, das responsabilidades, de tudo aquilo que pesa, né? É muito interessante. Eu gostei muito e inclusive sou uma grande adepta desse lance de um dia longe. Outros temas que serão abordados nesses textos são o tema da tolerância, do perdão, e a questão do racismo, tá? É muito bonita a maneira como ela fala sobre as experiências dela. E tem um texto aqui, gente, que se chama Passaporte para a Compreensão, que é muito bonito. Outro que se chama Vozes do Respeito, simplesmente sensacional. E esse terceiro também foi um dos meus preferidos. Chama-se Nossos Rapazes. E sobre esse texto eu quero desenvolver um pouquinho. Nesse texto ela fala sobre a ligação que ela recebeu, uma ligação que ela recebeu, ela já era famosa, já era conhecida, já tinha uma carreira, né, bem sucedida, e ela recebeu uma ligação. Os rapazes estavam no Vietnã, se eu não me engano, a guerra em que os soldados era no Vietnã. E esse cara que liga para ela é de uma associação que está lutando pelos direitos dessas pessoas que estavam indo para a guerra, desses rapazes, e o cara quer a ajuda dela. Eu vou ler para vocês entenderem por que o título desse texto é Nossos Rapazes. Eles estão na ligação, no telefone. E o cara diz assim: Você sabe que sou o presidente regional do Conselho Nacional de Cristãos e Judeus, mas não sabe o que estamos fazendo desde que nos falamos pela última vez. Estive na Alemanha tentando melhorar as condições dos soldados estadunidenses. Você deve saber que os soldados negros estão numa situação horrível lá. E está sendo difícil para os nossos rapazes também. O que tem de errado nessa frase, gente? E aí ela diz assim: O que você disse? Perguntei. E aí o senhor diz: Eu disse que a situação está particularmente dura para os soldados negros, mas está ruim para os nossos rapazes também. E ela diz: Poderia repetir? E aí esse cara, ele fala: Eu disse que... E aí ele se deu conta do que ele tinha dito. E aí ela diz assim: Então a mente do homem lhe mostrou sua afirmação. Ou ele ouviu de novo o eco de seu engano reverberando no ar. Ai, meu Deus, cometi um erro tão estúpido e estou falando com a Maya Angelou, disse ele. Estou tão envergonhado que vou desligar. E aí ela disse assim: Por favor, não desligue. Por favor. Esse incidente só mostra como o racismo é insidioso. Por favor, vamos falar sobre ele. Dava para ouvir o constrangimento, a hesitação e a mortificação na voz do homem. Finalmente, após 3 ou 4 minutos, ele conseguiu desligar. Eu lhe telefonei 3 vezes, mas ele nunca me ligou de volta. Aquele incidente me deixou triste e cansada. Eu até me arrepio, gente, peraí. Aquele homem, sua família e seus amigos ficaram menores por não ter conhecido bem a mim, minha família e meus amigos. E isso também significava que eu, minha família e os meus amigos tínhamos ficado menores por não o termos conhecido bem. Como nunca tivemos a oportunidade de conversar, de ensinar uns aos outros e aprender uns com os outros, o racismo diminuíra todas as vidas que tocara. É preciso ensinar aos nossos jovens que peculiaridades raciais de fato existem, mas que, para além da pele, para além das feições diferenciadoras, e que no coração verdadeiro do ser, fundamentalmente, nós somos mais parecidos, meu amigo, do que diferentes. E aí ela acrescenta um poema que ela escreveu sobre essa situação que aconteceu. Então vocês vejam que esse cara,
ele não estava prestando atenção que ele estava dizendo que os nossos rapazes eram os brancos e os outros somos negros. Quer dizer, ele não percebeu, porque não foi por mal. Ela ali, ela tentou dizer, não, vamos conversar sobre isso. Porque é isso. Isso é o que separa. É você não ver o outro como igual a você. Eles são iguais. Então, assim, e é uma coisa insidiosa, porque a pessoa não percebe que ela está fazendo aquilo. Gente, que texto maravilhoso. Se eu fosse uma professora, eu trabalharia, meu telefone a bateria tá caindo, tá morrendo de novo. Vocês já me conhecem, gente. Eu não boto o telefone para carregar para gravar vídeo. Eu já trabalho com o telefone o dia inteiro, então eu acabo esquecendo. Né? Mas, enfim, se eu fosse uma professora, eu traria esse texto para ser lido em sala. Porque eu acho que ele é sensacional. E é como ela falou, o quanto eu não perdi por não conhecê-lo como um igual. E o quanto ele, a família, os amigos, aquele grupinho lá não perdeu em não me conhecer, não conhecer esses aqui, né? Porque o ser humano, ele cresceu na troca. Ele não cresceu, ele não avançou, ele não evoluiu se escondendo, se separando. Não, o ser humano, ele foi evoluindo porque ele foi tendo trocas com outros. Então, gente, que texto incrível. E, assim, me emociona. Quando eu li a primeira vez, me emocionou muito. Eu me emocionei em vários textos aqui, tá, gente? Inclusive, os meus preferidos são textos em que meu emocional realmente se envolveu muito com aquilo que estava sendo dito. E também tem aqueles textos que o tema central é um puxão de orelha. O texto Reclamar, em que ela vai falar de uma lição que a avó deu nela. Ela estava reclamando, né? Outro texto, que é uma chamada, que é uma lição de moral, de certa maneira, uma briga, ela está, né, botando o dedinho de professora na sua cara, é o texto A Brutalidade Definitivamente Não É Aceitável. E eu achei esse texto maravilhoso, gente. Porque tem pessoas que elas são assim, elas dizem, eu falo mesmo. Se eu pensei, eu falo, não tô nem aí, eu sou muito sincera. Ela vai dar esse exemplo da pessoa que se diz muito sincera e usa essa sinceridade que nem um porrete para bater nos outros. Né? Então ela está dizendo aqui que nenhuma brutalidade é aceitável, nem aquela que a gente usa em palavras, nem você se escondendo atrás do só estou falando o que eu vi, eu só estou falando o que aconteceu. E, na verdade, aquilo sendo uma forma de ser uma pessoa desagradável, uma pessoa violenta, uma pessoa que gosta de machucar o outro. Texto incrível. Queria levar esse texto para a vida também. Um outro texto em que ela está chamando a nossa atenção é quando a virtude se torna redundante. Em que ela vai falar um pouco do que eu estou lendo ali em O Idiota, do Dostoiévski, que é quando alguém é bom, você diz que aquela pessoa é trouxa. Se a pessoa fez alguma coisa boa, nossa, essa pessoa é boba, né? Uma pessoa boba. Então ela vai falar sobre isso. Outro texto interessante nesse tema é Alguém Pode Ser Demais, em que ela vai falar sobre os pesos que são jogados em cima da mulher, esperando que ela seja essa guerreira. Gente, Maia já estava falando disso há muito tempo, né? Não tem que ser guerreira, né? Como diria a garotinha do filme do Schwarzenegger, eu sou uma princesa. Vocês lembram desse filme? Em que ele diz assim, você é uma policial. E ela, mas eu sou uma princesa, eu não quero ser uma policial. É maravilhoso esse filme, gente. Um tira no jardim de infância. Quem é dos anos 90 assistiu, com certeza, na sessão da tarde. E um outro texto muito bacana aqui é o Qual é a Graça? Esse é polêmico. É polêmico porque a gente ainda está tendo esse debate do que é engraçado, até onde a comédia pode ir para fazer as pessoas rirem, né? Se a comédia pode ser ofensiva ou não, o quão ofensivo pode ser algo até que deixe de ser engraçado. Para fechar, né, os temas desses 24 textos, tem também a transcendência e a espiritualidade. Alguns, pelo menos 2 desses textos são bem focados na espiritualidade, na fé, na importância desse lugar do mistério, do místico, da transcendência na vida dela e, obviamente, na nossa vida, né? Porque como a Maia deixa claro, a jornada é de todos nós somos iguais. Em termos de jornada humana, né, tá todo mundo sentindo alguma coisa o tempo inteiro, né?
Então, esses dois textos que eu separei aqui, um chama-se No Espírito e o outro é A Morte e o Legado. Esse texto, A Morte e o Legado, é muito interessante porque, para mim, ficou óbvio que ele foi escrito quase imediatamente após a morte de alguém que ela amava. E ela está tentando entender o que é a morte, como lidar com. Porque quem morre, morre. A pessoa já não está mais aqui, mas quem fica, carrega. Quem fica, continua vivenciando aquela pessoa mesmo sem a presença dela. E isso é talvez uma das coisas mais duras que nós temos que viver aqui na Terra. Então é muito interessante esse texto. Deixei anotado aqui uma coisa que eu queria ler para vocês, porque eu acho que está muito bem escrito, assim, né? O meu pensamento. Então, ao invés de ser espontânea, eu vou ler o que eu escrevi. Maia era um caso raríssimo de magnetismo e poder de comunicação. Ela transmitia com tudo que ela era: corpo, rosto, voz, intelecto. Ela era realmente impressionante. E é difícil você entender isso se você não viu essa mulher em ação. Ela se comunicava com tudo, cada tom de cada nota das palavras que ela usava, a maneira como ela olhava para você, ela olha para o entrevistador. É uma coisa assim, e quando você lê os textos dela, você vê que toda essa inteligência física, emocional, enfim, tá em tudo que ela é porque ela pensava desse jeito, cara. É porque ela sabia escrever desse jeito. Uma grande comunicadora, gente. Porque comunicação é conexão. Saber se comunicar, na verdade, é saber se conectar. Pessoas que têm problemas de comunicação são pessoas que têm muita dificuldade de transcender a si mesmos para se conectar com o outro. E ela não tinha esse problema de jeito nenhum. Ela fazia isso de um jeito. E quando você via, você estava assim, ó, olhando para ela. Coisa mais linda, gente. Nem preciso dizer que isso aqui foi 5 estrelas, né? São textos com uma característica filosófica, com tom motivacional, sim. Você pode abrir isso aqui, ler um texto por dia, ler quando você vai começar o seu dia. Enfim, eu tenho os meus textos favoritos que eu com certeza eu vou ler quando eu não estiver muito bem, né? É isso, gente. Eu espero que eu motive aí algumas pessoas a conhecerem a Maya Angelou que ainda não a conheçam, ou que se conhecem, vão atrás, né? Busquem por ela, porque ela está esperando vocês, ok? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.